além de toda essa importância que o criacionismo tem, ele também tem uma questão muito importante, apocalíptica, escatológica. Olha só o que diz lá em Apocalipse 14. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá em Apocalipse 14, nós temos as mensagens angélicas. Anjo, em Apocalipse, ele tem um simbolismo de mensageiro. Então, na verdade, esse anjo significa o povo de Deus que leva a mensagem de Deus, né, no tempo do fim. Né, esses cristãos, esse povo de Deus, estaria proclamando essa mensagem, uma mensagem bem criacionista. Né? Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante que o 4º mandamento sobre a guarda do sábado diz exatamente isso. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Né? Nos fazendo lembrar. Então, Apocalipse nos fazendo lembrar que Deus ele é o Criador. Pode passar. E aqui, antes de eu ler o verso, é o seguinte, nós sabemos, né, que as 7 cartas, as 7 igrejas, elas representam, né, um período espiritual que o povo de Deus estaria passando na terra até a sua vinda. Né? E Laodiceia é a última carta, né, que foi endereçada para essa igreja. Então, 7 cartas, cada carta representa um período espiritual da igreja aqui na terra até a vinda de Cristo. Os selos que vêm logo em sequência, eles representam os acontecimentos históricos, né, da história cristã através dos séculos. Inclusive, eu recomendo a vocês assistirem o programa Evidências do Rodrigo Silva. Toda semana ele está lançando um episódio novo falando sobre o Apocalipse, toda quarta-feira. Então, o período histórico, né, de Laodiceia, ele vai começar em 1844, levando em conta, né, aspectos como as profecias de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. Também não dá tempo de entrar aqui, mas quem quiser saber mais, pode me procurar. Então, justamente nessa data de 1844, começou a ser pregado fortemente a volta de Jesus. Muitos cristãos se reuniram, né, fizeram grupos, e até anos antes, né, por volta de 1840, começou a pregar fortemente, achando que Jesus ia voltar, né, e, consequentemente, falando, né, aquele versículo para adorar a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E curioso que, exatamente nessa data também, Charles Darwin ele escrevia o seu livro A Origem das Espécies. Né, ele publicou somente em 1859. Então, nós temos um contraste aí, né, fortemente sendo pregado pelo povo de Deus, né, a mensagem da criação, a volta, né, do Salvador, do Criador, e, por outro lado, um livro que, né, lançando uma teoria que tira totalmente Deus da história. Então, antes de ler também o versículo, nós vemos que Jesus ele se apresenta, né, no início da carta para cada igreja. Né, e ele fala uma característica sua para a igreja, como se a igreja estivesse precisando prestar atenção naquilo. E como nós estamos, né, no último período da igreja de Laodiceia, ele disse o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Né, então, não foi à toa que ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Jesus ele sabia, né, que a criação ela seria fortemente atacada, desafiada no último período espiritual e histórico da igreja. Né, tanto na mensagem em si, né, como ambientalmente. Nós temos visto como a Terra está sofrendo, como que os homens têm degradado, a questão do aquecimento global, a ecologia. O Papa, né, está tentando conversar com os líderes mundiais para ver se faz alguma coisa para salvar o planeta. Né, e também, uma das citações no Antigo Testamento diz que Deus vem fazer juízo, né, contra aqueles que destroem a Terra. Né, então, nós, como cristãos, temos esse compromisso também de ajudar a cuidar do planeta. Né, porque, afinal, né, o céu que os cristãos tanto pregam, né, vai ser aqui na Terra, novos céus e nova terra, muito parecido com o Éden. Né, então, se você não gosta de natureza, você tem que repensar se você quer viver eternamente. Né, então, o que Jesus quer dizer para nós? É exatamente isso, né, que nesse período espiritual e histórico da igreja, né, que nós estamos vivendo, para a gente não se esquecer que ele estava no princípio ativo da criação em Gênesis 1, né, que também é referido de novo lá no Evangelho de João, né, no princípio era o verbo, estava com Deus, fazendo uma alusão a Gênesis. O Rodrigo Silva explica isso, né, é fantástico. Então, falar de criacionismo é um chamado tão importante quanto evangelizar, porque o criacionismo é a base de tudo, né, a criação. Pode passar. Aqui eu trago para vocês uma citação, né, do Francis Bacon, pai do método científico, gosto muito da história dele.
Ele disse o seguinte: há 2 livros que nos previnem de incorrer ao erro. O primeiro é a Escritura Sagrada, o segundo é a natureza. Eu quero que vocês lembrem bastante disso. A natureza é um livro de Deus. Pode passar? Romanos 1, essa foto aí que vocês estão vendo eu tirei, foi da Cachoeira do Índio. Maravilhosa essa cachoeira. Romanos 1 diz o seguinte: Paulo, ele vai dizer praticamente o que Francis Bacon ele disse. Paulo disse primeiro: porque as suas coisas invisíveis, falando de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis, ou seja, para que o ser humano não tenha desculpa. Lá em Jó, nos últimos 4 capítulos, 38, 39, 40 e 41, é muito interessante, a gente talvez pode ficar um pouco sem entender, depois de todo aquele questionamento, todo aquele sofrimento, Deus ele vai responder Jó. E ele começa a responder Jó justamente falando sobre a natureza. Olha só, vou ler só alguns versos aqui. Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? É muito grande. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? De que ventre procede o gelo? Quem dá a luz à geada do céu? Ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelas, soltar os laços de Órion? Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Eu poderia ler os capítulos todos aqui, é fantástico, eu recomendo que vocês leiam Jó 38, 39, 40 e 41. Então, o que a gente vê com isso? Muitos nunca tiveram acesso a esse livro. E outros jamais terão. Por isso que Paulo disse que a natureza, por causa da natureza, os homens eles estão indesculpáveis. E também o cientista, fundador do método científico, disse que a natureza é o livro de Deus. Então, nós temos que ter isso muito em mente, não ter visão fechada. Nós sabemos que muitos não vão ter acesso a esse livro, mas a natureza é o livro de Deus. E por ela nós podemos compreender Deus e saber como Ele age.